alguma forma, todos nós estamos conectados, né? E as nossas escolhas, elas acabam influenciando não apenas a nós mesmos, mas também a outras pessoas que estão próximas de nós e outras que até nem estão próximas, mas que, por causa das escolhas que fizemos, acabaremos conhecendo e entrelaçando as histórias uns dos outros, né? Hoje é quinta-feira, 4 de junho, fé e história. Como é que nós conseguimos ver pessoas exercendo fé dentro da história, né? E a influência delas até nós. Nós vemos isso aí nas pessoas do antigo povo de Deus, que impactaram grandemente o futuro de outras, como nós vemos em Hebreus capítulo 11. E essas histórias, elas não alcançaram, né? Elas não tiveram apenas um alcance no tempo delas, mas transpassaram o tempo e muitas dessas histórias chegaram até nós. Por exemplo, vamos ver aqui Enoque, né? Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus 300 anos e depois ele foi levado ao céu. E de fato, Enoque, a vida dele, as escolhas dele, né, elas são importantes para nós hoje. Nós vemos aqui, Enoque, ele representa um grupo de pessoas que estará viva quando Jesus voltar. E qual é a característica desse povo? Enoque tem essas características, são pelo menos 4 características, né? E o povo de Deus terá essas mesmas características de Enoque. Noé, por exemplo, a decisão, a escolha que Noé teve pela fé de construir uma arca quando nunca havia chovido, não apenas salvou a família dele, mas toda a humanidade se reconstruiu em Noé. Você percebe aí a decisão que essas pessoas fizeram e o alcance que obtiveram? Por exemplo, Abraão e Sara, gente. Abraão e Sara saíram de Ur, tiveram ali, né, dificuldades, eram já com idade avançada e foi feita uma promessa de que eles seriam o pai de uma grande nação, que teriam uma descendência numerosa, né? Mas Sara confiou nessa promessa. Abraão, quando partiu, não sabia para onde ia, mas Deus o recompensou. E a escolha que eles fizeram, veja bem que até as escolhas erradas que eles fizeram também tiveram influência. Pelas escolhas erradas de Abraão, nós temos agora algumas religiões, né? E nós temos 3 religiões que são fundamentadas em Abraão. Nós temos a religião judaica, né? Deixa eu só organizar aqui. A religião judaica. Nós temos a religião cristã. E nós temos a religião islâmica. E disso aí, uma dessas religiões, por exemplo, a religião islâmica veio por conta de Ismael, né? A escolha que ele fez, decisão que ele tomou ali, não teve paciência de esperar no tempo certo a promessa de Deus. Temos José, que permaneceu fiel mesmo no Egito, na principal país do mundo, né, povo do mundo ali, e vendido pelos irmãos, injustiçado, mas permaneceu fiel, e com isso, por causa das escolhas dele, Deus o levou até ser governador do Egito. E isso fez com que o povo que estava em Canaã, depois da seca, viesse para o Egito. E depois, ao crescer essa nação ali, esse povo, Deus chama Moisés agora para liderar a saída desse povo. Interessante que algumas múmias que foram encontradas ali no Egito, algumas delas, uma delas pelo menos, se acredita ser a mãe de Moisés, né? Pela história, alguns acreditam que uma dessas múmias seria a mãe de Moisés. Ou, em outras palavras, nós poderíamos até achar Moisés se ele tivesse escolhido permanecer no Egito, e possivelmente seria Faraó. Mas ele rejeitou tudo isso, ele fez uma escolha melhor, ele preferiu ser contado com os israelitas, e hoje Moisés, ele está vivo. Nós sabemos a história que ele foi ressuscitado e está vivo no céu. Olha que escolha surpreendente. Raabe, que arriscou a vida dela para acolher os espias, apesar dos erros que ela tinha, mas ela ouviu falar do Deus de Israel. 40 anos depois de todas as histórias no Egito, do mar sendo aberto, Raabe conhecia a história e ela decidiu ser fiel a esse Deus. E a escolha dela, por causa dessa escolha que ela fez, ela poderia ter morrido naquele dia em Jericó, mas ela escolheu servir a Deus, e por causa disso, nós sabemos que Jesus vem da descendência de Raabe, né? Ela é um ancestral
de Jesus. E Sansão, que apesar dos erros também que ele cometeu, mas ele fez uma escolha de servir a Deus, de ser fiel a Deus naquele momento crucial, e através dele Deus começou a livrar o povo das mãos dos filisteus. Então você percebe que cada história desses personagens, elas são importantes. Cada escolha que eles fizeram não apenas influenciou o seu tempo na sua época, mas também influenciou a história de maneira que chegou até nós hoje, né? E, gente, nós sabemos tão pouco sobre como as nossas decisões afetarão a vida de inúmeras pessoas nessa geração e nas que estão por vir. Mas saiba de uma coisa, assim como esses personagens, seja fiel a Deus, e nós temos a certeza de que a sua história ela também vai transpor o tempo e alcançar outras pessoas que nós nem imaginamos. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença desse Deus maravilhoso que controla a história e que nos enche de fé para podermos continuar a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe.